deputado federal Ivair de Mello está com a gente aqui mais uma vez, participando do nosso Bradock Show, já está aqui conectado. Deputado, então, em primeiro lugar, obrigado, viu, pela presença aqui. A gente chegou a tratar no programa de ontem da audiência que foi realizada na Comissão de Agricultura, que o senhor preside, e que teve o depoimento do Nery Geller, né, o ex-secretário do Ministério da Agricultura, que saiu por causa do escândalo do leilão do arroz. E eu queria que o senhor nos atualizasse, deputado, sobre a quantazão desse caso, porque, do ponto de vista midiático, inclusive, parece que ele deu uma arrefecida, o governo adiou a data e aí parece que saiu de cena o leilão. Mas sei que a comissão está debruçada sobre esse tema e queria que o senhor nos atualizasse sobre em que pé estão as coisas. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade e, naturalmente, para mim um prestígio poder estar aqui compartilhando com vocês. Nós fizemos talvez a mais longa sessão de audiência já realizada na Comissão de Agricultura aqui da história da Câmara de um mesmo tema. Foram 9 horas de sessão somada ontem e hoje e para nós ela foi extremamente importante. Claro que tanto o Nery Geller de ontem, o ex-secretário executivo de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, que por 4 horas e meia trouxe muitas controvérsias no seu depoimento, mas como nós sabemos que a audiência não é conclusiva, o que nós queríamos era justamente isso, era dar oportunidade para que eles pudessem falar por muito tempo, falar sobre diversos temas, e aí você vai linkando, você vai juntando a peça de informação. Nós estamos no processo investigativo. E hoje, na sequência, por mais quase 5 horas, com a presença do ministro Carlos Favros, que naturalmente veio contar a versão dele. Muita dessa versão se contradiz com aquilo que o Nery Geller afirmou ontem na comissão, mas nós chegamos a conclusões extremamente importantes. Uma delas, que realmente há necessidade de se continuar a investigação. E o fórum para se começar a ampliar essa investigação é o nosso fórum prerrogativo da Câmara, que é a instalação de uma CPI. Tive agora com o deputado Zulco, nós, em função da audiência de ontem e de hoje, avançamos muito, faltam pouquíssimas assinaturas para que nós possamos chegar ao número mínimo e, naturalmente, se sabe que depois que se atinge o número mínimo, aí vem uma enxurrada de novas assinaturas. E qual é o rastro que eles deixaram? Primeiro, o próprio governo, sabendo que tem alguma coisa cheirando muito mal nesse arroz, já pediu à Polícia Federal para abrir um processo de investigação. Na nossa avaliação, o que poderia ser para o governo um gesto de boa vontade, de lesura, na verdade, o governo acusou o golpe. Ele quer antecipar o processo de investigação, porque a investigação, ele vai dizer, não, mas foi o governo que fez a investigação, ou seja, ele antecipa a produção de provas para a defesa de si mesmo. Foi um péssimo sinal do governo, né? Quando o governo admitiu colocar a Polícia Federal, a gente sabe hoje as orientações de investigação, esse foi o nosso grande rastro. O segundo foi essa indicação que todo esse desenho para se comparar arroz, confirmado hoje pelo ministro Favro, que é uma conspiração feita no âmbito da Casa Civil. Portanto, o ministro Favro confirmou que não tem nenhuma relação com a crise, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, foi o governo, pior ainda, já disse aqui, ele se aproveitou da catástrofe do Rio Grande do Sul e ainda em cima dos corpos, nem todos tinham sido sepultados, ele startou essa operação política eleitoreira. E já descobrimos, inclusive, que a própria Casa Civil, com os atuais diretores da Conab, no ano passado, compraram milho para fazer politicagem no interior da Bahia. Por quê? O Rui Costa, que é um operador político, ideológico e partidário, né, comanda a política nesse momento no estado da Bahia, ele queria esse arroz subsidiado, com preço naturalmente muito barato, vou dizer assim, ele tinha definido, inclusive, que esse arroz só poderia ser comercializado nas periferias de São Paulo, do Rio, de Salvador, Recife. Porque, claro, que no ano pré-eleitoral o governo não conseguiu justificar o preço dos alimentos, que subiu por uma combinação de fatores. Então, essa é a operação da Casa Civil. Então, estou rapidamente dizendo que se o governo, achando que ia limpar sua barra, pedindo à Polícia Federal para investigar, ele admitiu a culpa. A exoneração do secretário de Tesouro, do Nery. O Nery afirma que não pediu para ser exonerado, e o ministro disse que foi exonerado a pedido, e hoje o ministro ele acabou não respondendo pragmaticamente isso, ou seja, tem uma coisa para ser entendido, até porque a gente sabe dessas nomeações também, muitas indicações políticas. E
um outro rastro que os deputados muito combativos desse tema aqui na casa nem apareceram na comissão ontem e hoje, que são justamente os deputados que sabem que tem um histórico de operar com a Conab. Tem 2 deputados, me permite que não vou citar o nome até porque não quero fazer essa acusação, ainda estamos investigando ainda. Tem um deputado que tem uma fama, que ele tem até um quartinho da Conab, ele vive lá dentro da Conab, ele não apareceu nem ontem nem hoje. Ou seja, ele, sabendo que vai ser encontrado sujeira no meio desse arroz, naturalmente ele sabe que está envolvido, portanto, ele nem aqui apareceu. Então, isso somou por uma combinação de fatores. O ministro Fávaro veio tentar trazer um cão de guarda do governo, ele acabou se perdendo. Esse fogo no parquinho, porque a Casa Civil, nesse momento, tem uma crise de relação ali, Rui Costa, Padilha, e até propriamente o Paulo Teixeira, que é o ministro do MDA, tem interesses políticos na Casa Civil, e essa operação financeira, o dinheiro seria da MDA e do MDA, que é onde ele é ministro, e a Conab que fazia essa operação. Isso vai startar numa investigação já de convocação do ministro Paulo Teixeira e, naturalmente, com os diretores da Conab. O governo acusou o golpe, confirmou o rastro de corrupção na Conab, e aí o governo começa a se defender. A gente acha, inclusive, que esse ataque hoje que o PT fez, mais incisivo do Roberto Campos, começa naturalmente a ser cortina de fumaça, porque o governo está trabalhando pesado, já teve denúncia, inclusive, por diversos sites aqui na casa, inclusive ameaçando tirar cargos e não cumprir com as emendas, até as impositivas, para os deputados que assinam a CPI. Quando o governo faz esse gesto incisivo para a não coleta de assinaturas, naturalmente ele sabe, que volta a dizer, que tem muita sujeira. Então, desculpa ter me alongado aqui, mas explicar, porque assim, foram longas 9 horas, mas foi muito rico em conteúdo, porque aí a gente vai pegando as pontas dessa linha e parece que nós achamos realmente, nós já estamos convictos disso, falta agora juntar as provas, que a Conab realmente foi instrumentalizada para fazer política partidária, ideológica e, quiçá, também ser um grande antro de corrupção. Constantino, sua pergunta. Boa noite, deputado. Muito bem-vindo novamente aqui. E faz todo sentido a tese do senhor dos ataques do PT todo, não só do presidente Lula, ao Roberto Campos Neto ser uma cortina de fumaça. Até porque foi por unanimidade que mantiveram a taxa Selic e lá estão todos eles nas redes sociais acusando o bolsonarista Roberto Campos Neto. A Gleisi Hoffmann e companhia, o Pedro Rousseff, nenhum deles mencionou a palavra Galípolo, né, o nome do Galípolo que votou junto, o lulista que votou junto com o bolsonarista. Então, parece cortina de fumaça porque o trabalho dos senhores está incomodando. E aí vem a pergunta. Me parece evidente que tem muita fumaça, então deve ter fogo, tem muito indício de esquema, e a CPI é o melhor instrumento que o Congresso tem para investigar com poder de polícia, convocar e tudo. A pergunta que eu lhe faço, se não for possível a coleta das assinaturas necessárias para uma CPI, o que mais pode ser feito pelo Congresso para tentar chegar ao final dessa trama? Olha, são 2 pontos que eu quero ressaltar importantes, né? Porque uma das justificativas do alimento estar caro seria justamente a inflação. Então, o governo não conseguindo, aí a questão vocês conhecem muito bem, não conseguindo reduzir as despesas, não conseguindo fazer a retenção de gastos, naturalmente o dinheiro ficou caro, então não conseguiram explicações para a inflação estar nessa altura, por isso esse ataque ao Roberto Campos. O governo começa a se explicar, porque você disse muito bem, né, o Galípolo poderia ter feito um voto de protesto, ter feito um voto contrário, mas essa unanimidade mostra que até o próprio Galípolo, e a gente sabe disso nos bastidores, ele está extremamente incomodado, porque o governo acha que, saindo o Roberto Campos e o Galípolo parece que está escalado para poder assumir esse posto, o governo acha que vai poder abaixar aí os juros por decreto. E o Galípolo teria que ser obrigado a fazer isso. E ele sabe que não é assim que funciona, ele sabe que não pode fazer, e nesse momento ele está muito frágil. As informações que ele não quer nem dar entrevista, tem recorrido ao Roberto Campos toda hora que tem que se posicionar, porque, naturalmente, ele está muito fragilizado. O governo está usando, e o PT é muito habilidoso nisso, eles, se for preciso, enterra os companheiros em cova rasa e constrói essas cortinas de fumaça para tirar o foco. Ou seja, a manutenção das taxas de juros hoje, por unanimidade, o governo joga o foco, então,
de uma única figura que é o competente Roberto Campos. O governo acabou dando um azar, não sei se é azar, né? Eu tive a oportunidade agora, eu ia assumir a Comissão de Agricultura no início do ano, né? Eu falo início do ano, mas entre março. O governo trabalhou e operou muito para que eu não assumisse, dadas as minhas posições, meu pragmatismo de posição aqui na casa, mas por uma combinação de fatores, 60 dias depois eu acabei assumindo a Comissão de Agricultura, e esse debate, eu volto a dizer, está garantido regimentalmente, mesmo que não se instale a CPI, mas eu estou muito confiante porque nós vamos atingir as assinaturas e o presidente Lira vai ter que sair desse tema, porque esse tema é muito caro para os brasileiros. Estou falando de corrupção, não é uma investigação só de tráfico de influência, tem corrupção, isso tem dinheiro, e o próprio governo reconhece isso, mas caso a CPI não evolua no tempo e na hora como nós gostaríamos, eu lhe garanto que a Comissão de Agricultura continuará cumprindo o seu papel. Foram 9 horas de audiência, nós temos o poder de convocar, de convidar e de trazer outros atores. Então, a Comissão de Agricultura será um fórum permanente para debater esse tema todos os dias, porque nós estamos aí, podemos estar diante desse arrozão, desse arroz azedo, né, desse arroz que eu disse que tem cheiro de morte e tem gosto de sangue, porque o governo tomou essa decisão usando a desculpa do Rio Grande do Sul. Isso é pior ainda, né? Isso é um crime, não está previsto, mas é um crime moral, isso é um crime ético, né? Isso mostra a falta de sensibilidade. Mas esse governo que não tem caráter, não tem pudor, para enterrar os próprios aliados em cova rasa, não teria por que também negar essa corrupção e esse rombo. Então, o governo do PT parece que, como disse o Geraldo Alckmin, né, vou usar a frase dele, né, foi todo o esforço para que eles voltassem à cena do crime. Voltaram à cena do crime com as mesmas armas, com o mesmo pudor, com a mesma sede, mas acho que eles não esperavam ter uma oposição, mesmo às vezes reduzida, mas muito programática, muito pragmática e incisiva para exercer esse papel fiscalizatório. Ô, deputado, a nossa equipe separou aqui 2 momentos dessa audiência de hoje com o ministro Carlos Fávaro. São 2 vídeos, a gente vai rodar na sequência e vou pedir que o senhor analise na volta. Pode soltar o primeiro, Cláudio. Para nós discutirmos os problemas. Foi a iniciativa do Ministério da Agricultura. E é fato, e não há nenhuma divergência quanto ao tamanho da safra de arroz brasileira. A safra que foi plantada 7,5% a mais do que 2022, 2023, que mesmo com a tragédia, já que estava mais de 70%, 80% colhido, já estava colhido o arroz, mesmo com a tragédia, ela deve ter uma safra em torno de 4,5% maior do que a safra passada. É fato que os números entre a produção brasileira e o consumo brasileiro é mais ou menos equivalente. Não há grande divergência. É fato também que o Brasil, historicamente, exporta 1 milhão de toneladas de arroz e importa 1,5 milhão de toneladas de arroz. Exporta arroz de mais baixa qualidade, um pouco. O brasileiro é muito exigente, gosta de... É um arroz longo, fino, esse é o padrão do consumo brasileiro. Então, o arroz que dá mais quebrado é exportado, é usado para ração animal, e importado um pouco de arroz de boa qualidade, para que isso possa ser complementar ao consumo brasileiro. Então, diante destas constatações, e que não há divergência nem entre o que é sempre dito por produtores, pela indústria, por parlamentares e nem pelo governo, que o número é mais ou menos o suficiente. Eu os convido à reflexão. Então, por que arroz subiu 30% nos dias da tragédia? O que justifica subir 30%? Se não um ataque especulativo. Na sequência, tem outro momento que a gente quer destacar também. Pode rodar, Cláudio. Compreenda que não deva ser feito, mas há dentro do governo um movimento para que esse leilão seja feito. Eu acho que no seu interior o senhor não tem vontade de fazer o leilão do arroz. Tá? Mas a minha pergunta é simples. R$5 foi o preço que saiu no leilão. A Conab disse que vai vender a R$4. Ok. Como vai ficar toda a cadeia? Nós temos o custo do frete do arroz do porto até o varejista. Nós temos um percentual de valor de armazenamento que vai ter que ser pago. E nós temos também uma margem para o varejista que vai vender para o consumidor.
aonde que entra esses R$ 4 vendendo direto para o consumidor com R$ 1 que o governo vai ter que botar em cima ainda dessa diferença dos 5? Ou seja, tudo isso para deixar claro e demonstra que não há necessidade, de fato, desse leilão de importação do arroz. O custo vai ser muito maior do que os R$ 5 que o governo vai pagar. Esse valor vai chegar lá na ponta com um valor muito abaixo do mercado. Nós vamos desestimular os produtores de arroz a plantar arroz no Rio Grande do Sul, porque nós vamos ter um preço menor. Eles vão trocar a cultura, vão plantar soja ou vão plantar outras culturas, e nós vamos ficar dependentes no futuro de aí sim importar arroz, porque vai faltar arroz no mercado com o desestímulo da produção de arroz. Bom, volto então com o deputado Evair de Mello, que está ao vivo aqui com a gente. Então, foi dura a cobrança pelo que a gente está vendo, né, deputado? Tem um ditado que se fala no interior, que você quer saber onde o bode foge, tira a corda do pescoço dele. O que nós fizemos foi deixar o ministro falar o tempo que ele quisesse, para que ele pudesse escolher o tempo que ele quisesse, e ele entregou todas as provas que nós queríamos. Ele reconhece, ficou claro na fala dele, que o Ministério reconhece que não há necessidade, tinha estoque de arroz estava colhido, arroz estava dentro de casa, não há divergência de estoque, portanto, fisicamente não há nenhuma necessidade dessa insistência, dessa persistência de se querer comprar esse arroz. O próprio governo, que criou esse alarde ali na primeira semana dessa calamidade, onde todos os mercados estavam com estoque, o próprio governo, rapidamente, o PT faz isso com muita habilidade, se aproveitar daquele momento até emocional de todos nós, talvez até nós mesmos aqui achávamos que era necessário importar arroz, vamos dizer assim, não tinha conhecimento dos fatos, e o ministro reconhece isso, então ele nos dá uma prova muito clara daquela alegação nossa que nós diríamos que o interesse era, desde janeiro, o senhor Rui Costa já construir essa conspiração dentro da Casa Civil. E o deputado do Rio Grande do Sul, o Lucas, também faz uma abordagem importante, que, claro, o governo está subsidiando esse arroz para entregar esse arroz barato nas periferias, numa manifestação claramente política, uma vez que o arroz, inclusive, já recuou. E o governo, ao invés de... poderia até comprar esse estoque no mercado interno, vamos dizer assim, para testar se o mercado tivesse arroz, se o mercado não ofertasse arroz, ele poderia fazer essa operação. E o mais importante, como que o Brasil todo ano exporta 1 milhão de toneladas, mas o Brasil importa arroz todos os anos. Mas como que isso faz? E já é um entendimento do setor, o governo tira as tarifas, tira as taxas, e o próprio mercado, as cooperativas, os atacadistas, importam arroz, porque ele não pode ficar sem arroz. O cara que é o fornecedor de arroz, ele precisa botar arroz na prateleira, porque ele não pode perder o cliente. Então, como que todo ano se faz? Se tira as tarifas e o próprio mercado, naturalmente, se regula. Por que o governo, dessa vez, resolveu fazer um estoque público de arroz com recursos subsidiados? Isso é mais uma linha da nossa investigação. A fala do ministro e com os números que o Lucas trouxe, comprova realmente que nós estamos no caminho certo investigativo. Temos a certeza que tem realmente muito carucho nesse arroz, né? Tem muito cheiro realmente de arroz estragado, o arroz parece que azedou, o ministro confirma a não necessidade, e o Lucas traz que é uma manobra aí dessa operação. Para vocês terem uma ideia dos negócios envolvidos, se liquidasse os 7 bi da compra desse arroz, só a corretagem, vou repetir, só a corretagem, se liquidar os 7 bi, eu estou falando de 150 milhões de reais só pago em corretagem. Vocês veem que às vezes Brasília tem as chamadas forças ocultas, que operam no negócio. Você imagina um valor desse, né, que é o valor percentual entre comprador e vendedor. Então, só o valor de corretagem é um valor milionário. Você vê as forças ocultas operando e trabalhando aqui em Brasília com interesses meramente obscuros. Por isso, nós estamos no caminho certo de investigar, e o governo acusou o golpe. Nós vamos investigar, e com certeza isso muito ligado aí a essa questão econômica. O governo precisando dar uma resposta para o consumidor, por que da inflação, por que o juro está alto, por que os alimentos acabaram subindo, não consegue explicar por que a moeda está cara. O governo vai anunciar na semana que vem outra cortina de fumaça, o Plano Safra, dando em mais de 500 bilhões, enfim, o valor recorde. Só que são juro tudo acima de 2 casas, juro alto. De novo ele vai dizer, olha, o dinheiro é meu e o juro está alto e a culpa é do Roberto Campos. Por isso que já começam tudo isso. Esse ataque ao Roberto Campos no dia de hoje para essa cortina de fumaça, que agora o Roberto Campos se prepare. Se o Brasil perder a Copa América, pode ter certeza que o governo vai culpar o Roberto Campos também, porque o Roberto Campos vai ser culpado de tudo agora,
enquanto ele estiver no cargo, porque parece ser a única forma que o governo tem para poder justificar suas mazelas, não só do ponto de vista físico, mas também político, porque naturalmente as mazelas da economia. Fabiana Barroso, sua pergunta, Fabi. Boa noite, deputado. Eu vou aproveitar aqui a primeira explanação que o senhor fez. O senhor falou assim, que é sabido que as emendas impositivas podem ser que não estão sendo ameaçadas de quem colocar o nome na CPI, né, assinar a CPI. Isso, para mim, é crime de responsabilidade da impeachment, né? Então, realmente, mais uma linha aí para o senhor colocar como linha de frente, quem sabe, né, a gente sonha com isso, porque esse desgoverno só faz absurdos, mas está aí claríssimo, se for comprovado um caso de emenda impositiva que não seja cumprida, porque colocou o nome na CPI, pronto, né? A gente tem um claríssimo caso novamente no governo petista de tentar usar dinheiro público para intimidar e para tentar fazer o que eles não querem. Perfeito o seu raciocínio. Esse ano é um ano eleitoral, não é o meu caso, mas muitos deputados têm emenda impositiva que tratam dela. Claro que gostariam de receber essa emenda agora, junho, julho, né, para poder fazer entrega nos seus municípios. O que o governo ele é obrigado a pagar, ele vai pagar, mas ele joga o pagamento para novembro, para dezembro. Né? Ele traz um prejuízo político, vamos dizer assim, para os deputados que têm essa dependência. Mas o governo já tem feito isso, o governo não tem escrúpulo. Eles fazem isso na chamada cara dura, não precisa nem passar óleo peroba na cara, eles fazem com a cara seca mesmo. O governo não tem escrúpulo, o governo pressiona, o governo anunciou um PAC mentiroso e queria a nossa emenda para poder entregar o seu PAC, armou todo um arcabouço, vamos dizer assim, para essas pegadinhas. A gente já sabe disso, aqui na casa eu sou testemunha disso, né? Eu sou um deputado. Estou entre os 3 deputados que mais votam contra o governo, que me posicionam, mas como eu não tenho uma dependência, no meu caso específico, das emendas para o meu trabalho, as emendas podem vir a qualquer tempo, então, eu vou dizer assim, eu não estou ligando muito. Mas tem deputados que do processo político, ele tem suas bases políticas, a emenda é o direito dele, né, esse repasse, o governo faz esse assédio moral. E eu lhe digo que faz efeito. No plenário mesmo agora, eu acabei de abordar dois deputados. Falei, deputado, ele olhou para mim e fez assim: eu preciso do meu dinheirinho lá para mim garantir a minha base. Eu preciso de respeitar também a prerrogativa parlamentar do deputado, mas esse governo não tem escrúpulo, né? Eles não têm pudor, e se eles puderem fazer isso, fazem isso com a maior cara lavada, para eles é naturalidade, na praxe deles. Né? Eles eliminam amigos, né? Eles fazem perseguição, fazem assédio, perseguem a imprensa, a grande imprensa, que tem uma ligação com o governo para não ouvir os deputados. Eu sei porque eu sei para quem eu dava entrevista e sei quem não me entrevista mais. Né? Jornalistas dos corredores aqui da casa que me vê, deputado, às vezes até me consultam como fonte e diz abertamente: olha, infelizmente eu não posso botar a sua fala, porque, tipo assim, você sabe, né? Então, infelizmente, é o governo que está aí posto no Brasil. E, naturalmente, sempre tudo isso vai ser usado para tentar justificar as mazelas da economia enquanto o mordomo estiver lá. O Haddad dá dó, coitado. O Haddad, ele não tem capacidade técnica, ele é limitado, chamei de limitado aqui, ele não tem empoderamento político, eu digo que ele é um mordomo. O convidado principal não veio à mesa, então ele foi convidado para sentar ali. Bom moço, bom comportamento, fala bem, está certinho, mas não decide nada, não dá palpite de nada, não tem empoderado de nada, portanto, o Haddad de nada é a mesma coisa. Vou passar para o Silvio Navarro, que vai te fazer uma última pergunta. Vou pedir, gentilmente, Silvio, para que você seja breve na pergunta, e ao deputado também, para que na resposta seja bem objetivo, porque a gente já está quase estourando, termina 9h30 o programa. Vai lá, Silvio. Deputado, boa noite. Em relação ao Neri Geller, a pergunta, eu vou ser bem objetivo. O senhor acredita que ele é um bode expiatório nessa história, porque já está claro que o leilão era mutreta mesmo, ou ele também tem alguma parte? Porque, por falar em corretora, o senhor falar em corretagem agora há pouco, né? Tem um ex-assessor dele que é dono da corretora que participou do leilão. A mulher dele, aliás, pelo que eu soube, é funcionária da Conab. Olha, a impressão que tem, que o governo passou, até porque a versão do Neri não combina com a versão do ministro, que o ministro disse, inclusive, que essa decisão de exonerar o Neri
foi feita junto ao presidente Lula, é aquela história que eu disse que o PT, quando necessário, eles enterram os aliados em cova rasa. Pegaram um braço forte, o Neri não tem um braço fraco, o Neri não tem mandato, possivelmente esses casos vão ser investigados para ver a data da nomeação da esposa dele, a investigar essa linha realmente do filho dele, que ele nega, mas é preciso de ser investigado, que pode ser um tráfico de influência. Num processo de investigação, para quem é do ramo aí da polícia, sabe que qualquer hipótese ela tem que ser considerada. E, às vezes, até uma hipótese improvável ali que você vai encontrar o rastro disso. Então, nós não vamos descartar nenhuma hipótese nessa nossa linha de investigação. Espero, naturalmente, poder concluir e desvendar, né, essa grande arapuca, desmanchar essa grande arapuca que o governo montou. Os nomes possam ser citados, mas eu tenho certeza que a Casa Civil realmente tem que ser o nosso grande foco, e parece que ali é a grande célula dessa montagem de corrupção, dessa montagem de ocupação da máquina pública e dessa montagem de roubalheira que o governo do PT, naturalmente, ao voltar para a cena do crime, quer continuar cometendo.